Tá circulando aí o rumor de que o filme do Quarteto Fantástico vai se passar em um outro universo, e não no universo principal dos filmes da Marvel. O que até faz sentido, mas o que nós não sabíamos é por que a Marvel fez isso. Até agora, porque saiu uma notícia que esclarece tudo e conecta todos os pontos. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e o Quarteto Fantástico é a primeira equipe criada pela Marvel Studios lá nos anos 60. Foi criada como uma resposta à Liga da Justiça, que estava fazendo muito sucesso com a concorrente. Porém, o Quarteto Fantástico foi um marco para a história de quadrinhos de super-heróis por iniciar uma brincadeira que foi copiada em tudo que é história de super-herói. Uma brincadeira chamada Universo Compartilhado. Sim, foram nas histórias do Quarteto Fantástico que os heróis de outros quadrinhos começaram a interagir, que as histórias começaram a se convergir. Não é à toa que o quarteto é considerado uma equipe tão importante. E já foi dito através de várias fontes que o Kevin Feige está sendo extra cuidadoso com essa produção para que esse filme saia da melhor forma possível. E desde que a história de um filme do Quarteto Fantástico no universo cinematográfico da Marvel era apenas um rumor, já existia a teoria de que o filme poderia se passar nos anos 60 e em outro universo. Ambas teorias parecem estar se concretizando. Primeiro, porque saiu a imagem de anúncio do elenco com os 4 atores confirmados para o quarteto vestindo trajes da equipe que tem um visual muito anos 60, basicamente carimbando pra gente que o filme vai ser mesmo nessa década retrô. E agora vem esse rumor fortíssimo do Daniel RPK de que o filme de fato vai se passar em um universo paralelo. E aliás, as filmagens dele já vão começar em agosto agora em Londres, o que indica que o filme vai conseguir cumprir o seu prazo da estreia em julho de 2025. É de fato a melhor escolha que a Marvel poderia fazer. Afinal, como dar importância ao Quarteto Fantástico no universo cinematográfico, já que esse universo cinematográfico já está mega estabelecido, com outros heróis sendo muito importantes, como o Homem de Ferro, por exemplo, e o Capitão América. Como é que eles iriam reescrever a história do universo cinematográfico, dizendo que antes desses heróis existiu o Quarteto Fantástico nos anos 60 e eles foram muito mais importantes? Não, ia ficar ruim. É melhor construir o Quarteto Fantástico em um universo próprio, em um universo onde ainda são os anos 60 e inclusive onde a Marvel teria a possibilidade de explorar muitas bizarrices que foram introduzidas nos quadrinhos dos anos 60. Aquelas tecnologias retrofuturistas que tinham nas HQs, como o veículo do Quarteto Fantástico, o Herbie, que é o robô do quarteto, que inclusive apareceu na imagem de anúncio do elenco, e ele já é uma pista do possível vilão do filme, tá? Porque o Herbie, originalmente nas HQs, foi desenvolvido para rastrear os movimentos do Galactus, que é um vilão gigantesco, devorador de planetas. Será que é isso mesmo? No primeiro filme do quarteto, eles já vão encarar o Galactus. Seria uma ótima oportunidade, já que o Galactus, em sua origem, é o último sobrevivente de um universo. E os filmes da Marvel estão encaminhando para Guerras Secretas, que é basicamente uma guerra multiversal, onde vários universos estão sendo destruídos. Então, será que vão usar as Guerras Secretas dos cinemas para construir uma origem do Galactus também? Mas enfim, aqui já sou eu especulando. O que importa é que com o filme do Quarteto Fantástico se passando em uma realidade alternativa, é nos deixada a questão: como é que esse Quarteto Fantástico irá se encontrar com os novos Vingadores que irão se formar nos cinemas eventualmente? Qual vai ser o papel deles nas Guerras Secretas? E a resposta está numa outra notícia dada aqui. Foi através do site The Cosmic Circus, uma fonte bastante confiável também, que através das fontes que eles têm, descobriram que o final do filme As Marvels pode ser muito mais significativo para o futuro das Guerras Secretas do que a gente até tinha imaginado. No fim do filme As Marvels, o que aconteceu? A Monica Rambeau ficou presa em um outro universo. E esse outro universo tinha o Fera e possivelmente
todos os X-Men. Segundo o que eles descobriram, a Monica Rambeau, nesse universo dos X-Men, vai ser um dos principais catalisadores para a guerra multiversal, porque simplesmente a presença dela nesse outro universo poderia provocar uma instabilidade na realidade. E nós teríamos nos futuros filmes dos Vingadores o universo principal dos filmes, que é onde estão os Vingadores, a maior parte dos heróis que nós acompanhamos nos filmes, contra o universo dos X-Men, que é onde foi parar a Monica Rambeau. E dessa forma, colocando os dois universos em rota de colisão, a Marvel estaria fazendo uma adaptação bem vaga dos quadrinhos de Vingadores versus X-Men. Uma mega saga que aconteceu em 2012 e que envolvia a Força Fênix vindo para a Terra nas HQs e basicamente fez os interesses dos X-Men entrarem em conflito com os interesses dos Vingadores. No fim das contas, rolou um quebra-pau generalizado numa história que colocou até o Ciclope como um grande antagonista e até vilão. Eu comentei sobre isso em um vídeo que eu fiz aqui falando sobre como o Ciclope é o maior X-Men de todos os tempos, porque os quadrinhos provam como ele é um líder apto, capaz, independente se é herói ou vilão na história. Eu expliquei tudo no outro vídeo. Mas enfim, com essas informações fica bem claro que a Marvel faria uma adaptação bem vaga dessa história para os cinemas. O que, na verdade, o meu lado fã não gosta. Eu gostaria de ver uma adaptação mais fiel dos quadrinhos, mas vamos confessar aqui, vamos falar a verdade. A Marvel não costuma fazer adaptações tão fiéis das histórias das HQs assim, principalmente para o cinema. O que a Marvel Studios geralmente faz é pegar a essência, a ideia da história que está lá nos quadrinhos, e trazer para os cinemas ou até para as séries com um roteiro diferente. Foi assim, por exemplo, com Guerra Civil, com Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, que não tem uma história em quadrinhos direta, mas pegou elementos ali da Saga do Infinito nas HQs. E imagina, de certa forma, é a oportunidade perfeita de colocar os X-Men dos filmes da Fox contra os Vingadores dos filmes que nós vimos nos últimos anos aí, uns contra os outros, numa mega batalha pela sua própria realidade. Lógico que no fim das contas, eles iriam se unir para enfrentar provavelmente o Kang. E daí nós iríamos possivelmente para Vingadores Guerras Secretas. Entretanto, todas as peças estão na mesa para Marvel lançar um filme chamado Vingadores vs X-Men ou X-Men vs Vingadores e faturar uma fortuna com isso. Mas e o Quarteto Fantástico? Onde é que o Quarteto Fantástico se encaixa nisso tudo? Nessa guerra entre universos, é fácil imaginar que o Quarteto Fantástico estará no meio. Eles podem inclusive ser do mesmo universo que os X-Men são. Na época dos filmes da Fox, chegou inclusive a haver um plano para produzirem um filme crossover entre o Quarteto Fantástico, daquele filme lá de 2015, com os X-Men. Mas esses planos do crossover nunca foram adiante, porque afinal de contas, aquele filme de 2015 do Quarteto Fantástico foi um fracasso absurdo. O que não deve ser surpresa mesmo é que no fim dessa história toda, todos os universos devem ser destruídos, porque pelo menos é essa a história de Guerras Secretas nos quadrinhos. E é Guerras Secretas o nome do último filme dos Vingadores que está planejado para fechar a saga do multiverso. Então possivelmente nesse último filme dos Vingadores nós vamos ter todos os universos destruídos e o que sobrou de todos esses universos ter sido juntado em retalhos em algum lugar, onde vários seres de vários universos diferentes podem se reunir para enfrentar o grande vilão da história. E daí, lógico, refazer o universo e criar o grande reboot do universo cinematográfico da Marvel, que é o que a gente espera que aconteça depois desse último filme dos Vingadores. Mas é muito bom que quanto mais o tempo passa, com mais clareza a gente consiga enxergar os caminhos aí que a Marvel Studios está trilhando para chegar até lá. Muito obrigado pelo like, dando força no vídeo, ajudando o YouTube a notar o canal. Muito obrigado por ser parte da família Loquia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Beijo lá e a gente se vê na próxima.